Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Que glória, pastor Kelmer Cruz aqui conosco. Meu Deus, eu vou voar naquele pescoço daqui a pouco, quando acabar o culto. Ele está lá atrás para poder ele visualizar melhor, porque o pescoço tem que estar assim, por causa do colete no pescoço, não é? Então, que maravilha. 1 Coríntios, capítulo 2, quem já encontrou, diga glória a Deus. Versículo 9 até o versículo 16 está escrito. Eu acho que tem que botar mais luz aqui no palco, amados, da iluminação aí. 1 Coríntios 2, versículo 9. Obrigado. E a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o... Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Espírito maiúsculo se refere ao Espírito Santo aqui, nesse caso. Pois o Espírito Santo sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de quem, amados? De Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais às pessoas o que? Espirituais. Mas o homem natural, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhes parecem o que, amados? Loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. Ou outras traduções dizem, consegue o quê? Discernir. Diga comigo, consegue discernir. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, e quem sabe o suficiente para instruí-lo? Pois nós temos a mente de Cristo. Na semana passada, nós ministramos aqui na igreja sobre a importância de seguir a voz do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham, aqueles que não estavam no culto, tenham assistido a ministração da palavra pelo canal no YouTube, tendo em vista ser uma palavra de muita relevância. E eu quero até testemunhar para vocês que a palavra que nós aqui temos pregado está se espalhando. Eu recebi um testemunho hoje de um amigo meu do Rio de Janeiro, para quem eu envio a ministração da palavra, e ele me compartilhou hoje uma mensagem que recebeu de um amigo dele, da aeronáutica, que mora na Bolívia. E esse missionário disse para ele bem assim: eu vou pregar hoje à noite em uma igreja aqui na Bolívia, e eu vou ministrar a palavra dessa noite, os ensinos que eu tenho recebido do pastor Jairzinho. Eu não o conheço, nem ele me conhece, mas através de um amigo meu chamado Robson Adelso, que nos acompanha fielmente pelo YouTube, ele disse: eu tenho recebido essas ministrações desse pastor, e quão bom a gente vê como as pessoas valorizam aquilo que nós fazemos, e aquilo que nós fazemos está sendo de relevância para ela. Eu confesso que às vezes me bate até uma frustração, quando eu percebo que as pessoas da própria igreja, da própria casa, não dão tanto valor, ou como disse a pastora Sandra, não honram tanto a unção que vocês têm aqui disponível na igreja. Às vezes as pessoas não vêm para o culto e nem sequer acompanham a ministração da palavra que foi dita no Instagram, ou pregada, ou que está postada lá no YouTube, mas nós continuamos fazendo porque outras pessoas estão sendo
abençoadas, mas eu gostaria que principalmente a minha igreja, o meu rebanho, desse mais valor àquilo que sai deste altar da igreja, porque é vida para vocês, e o que nós queremos é que vocês cresçam e que vocês recebam da vida de Deus. E principalmente sobre esses assuntos que abordamos com tanta seriedade e com tanta propriedade e valor, quanto um assunto tão relevante quanto aprendermos a ouvir e a discernir a voz do Espírito Santo. Mas também nós precisamos aprender a discernir algumas coisas na vida, porque nem tudo a gente vai conseguir captar a voz do Espírito Santo. E existem coisas que você tem que alcançar e discernir pela sua própria maturidade espiritual, e não somente pelo recurso de ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, porque às vezes você está envolvido em uma situação que é mais complexo você conseguir ouvir claramente a voz do Espírito Santo. E quando eu falo sobre esse discernimento, como diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual, isso o homem na questão de gênero, não está falando do masculino e feminino, mas do ser humano, ele é capaz de discernir. Não está falando aqui sobre o dom de discernir espíritos, porque o dom de discernir espíritos não é algo, digamos assim, que você pode funcionar automaticamente, não depende de você. O dom de discernir espírito é uma ação que depende diretamente de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem tem que liberar a funcionalidade desse dom através de você, e é claro que nem sempre isso vai acontecer, porque o dom não é para você, o dom é sempre para o benefício de outra pessoa. Mas o discernimento, essa capacidade de compreender uma situação, de ter sabedoria para lidar com uma situação, isso é algo que todos nós podemos operar nisso. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 5, que aquele que não tem sabedoria, faça o que, amados? Peça a Deus, que a todos dá de uma maneira deliberada. Ou seja, Deus tem interesse em que você seja um homem sábio, e que você seja uma mulher sábia, que você seja um jovem sábio, e que você tenha sabedoria para tocar os seus negócios, seu casamento e tudo com respeito à vida. E essa sabedoria, ela vai operar junto com esse discernimento. E volto a dizer, quando eu falo discernimento, tire da sua cabeça essa questão de discernir espíritos, porque as pessoas só associam a palavra discernimento com discernimento de espíritos, e é um dom que eu não quero entrar nessa questão. Então, eu quero dizer para vocês que, em primeiro lugar, esse discernimento espiritual, ele vai nos proteger de atividades malignas que estão em operação dia e noite. Ou você pensa que não? O diabo não trabalha, o diabo não dorme, o diabo não passa tempo na internet, no Instagram, nas redes sociais, perdendo tempo. O diabo não assiste novela, não assiste filme, embora ele produza novela, produza filme, mas ele não perde nem tempo com aquilo que ele mesmo produz. O diabo trabalha 24 horas, 7 dias por semana, com a sua mente, como ela é milenar, não como a nossa, que tem o nosso tempo de vida. A mente dele é milenar, porque já existe desde quando ele foi criado, e ele trabalha então dia e noite, tentando nos atingir. Sim ou não? Então o diabo trabalha tentando diretamente contra nós. Ele sabe muito bem que todos nós somos protegidos por quem? Por Deus. Ele sabe muito bem que ele não pode nos destruir, embora ele queira. Não poder não significa que ele não queira, porque querer ele quer,
Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade e o propósito dele, nos destruir. Ele quer tanto, que veja o que diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, por favor, abra comigo a sua Bíblia. 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz bem assim: estejam atentos, tome o que, amados? Cuidado com o seu grande, o que, amados? Inimigo, o diabo. Já está bem claro quem é, para você não pensar que é o seu vizinho ou o seu patrão, nem o seu cônjuge estiver em briga e pé de guerra com ele, mas diz que o seu inimigo é o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém, para que, amados? Para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes e que? Na fé. Até aqui essa parte que interessa, dentro desse contexto do assunto de hoje. Então observe que a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso redor, outras traduções dizem ao nosso derredor, tendo em vista que a palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Então se os anjos estão ao nosso redor, para o diabo só resta então o que? O derredor. Então o diabo não está literalmente ao nosso redor, como um ciclo aqui, nós estamos aqui no meio, e os anjos de Deus estão nos protegendo ao nosso redor, e o diabo então em torno, como um leão, procurando o que, amados? Ocasião, procurando, outras traduções dizem, uma brecha, um deslize, uma falta, uma oportunidade para nos destruir. Isso então nos leva a entender que se ele não encontrar, ele não vai destruir. Amém? Mas que a palavra diz que ele quer nos destruir e ele está à espreita, esperando uma oportunidade. Isso nos coloca em uma condição de vigilância, alerta, ou numa condição de ficar relaxado? Em uma condição de quê? De vigilância. Por isso que ela fala assim: vocês precisam o quê? Vigiar, tomar cuidado, porque o diabo sempre está tentando nos destruir de alguma forma. Sabendo disso, eu pergunto para vocês: o discernimento e a sabedoria se torna algo relevante ou algo dispensável, secundário? Algo de grande valor. Diga: eu preciso valorizar o discernimento. E eu quero alertar algumas áreas aqui dentro desse ponto. Nós precisamos ter cuidado com os laços. E Efésios capítulo 6, 10, diz que nós temos que se fortalecer no Senhor, ficar firme contra o quê? As astutas ciladas de quem? Do maligno. Muitas vezes os laços são armados e são colocados em situações aparentemente simples, que você pode pensar que você nem deveria ligar o alerta, ou colocar aquela situação dentro do crivo do discernimento, tipo assim: eu não vou fazer nada agora sem antes sondar aqui dentro para ver se tem alguma coisa que está o quê? Arranhando. Às vezes nós somos oportunistas e queremos abraçar a oportunidade sem passar pelo crivo,
se essa oportunidade, na verdade, não está sendo um laço, não está sendo uma cilada. Quem já pegou passarinho aqui no interior sabe muito bem como é que você faz uma cilada. Como você arma uma arapuca, eu já armei arapuca, tem gente que nunca armou uma arapuca. E você vai lá, eu creio que Cláudio sabe muito bem, Antônio sabe muito bem. Não sei, mas quem aqui já armou arapuca? O Kelmer também já armou, o senhor Francisco também já armou. Rafael, você que não armou. E se você não pega peixe, quanto mais de arapuca. Se você não pega peixe no anzol, quanto mais de arapuca. Mas eu já armei muita arapuca, pegar passarinho no interior. Coisa simples, você vai lá, constrói uma gaiola zona grande, bota um pauzinho, amarra uma linha grande, fica escondido e bota um pouco de comida lá dentro. O passarinho só vê o quê? A comida. E quando ele entra, a gente puxa e a arapuca desarma. Para pegar preá também, cava um buraco, já cravei no interior. Para pegar passarinho com pau de sebo, com liga, com grudo de jaca, fazia isso no interior. Ia lá, melava aquele pauzinho no grude da jaca, todo melado, e colocava perto de uma árvore com ração perto, e quando o passarinho pousava para comer a ração, ele não conseguia se desprender do grude da jaca, e a gente pegava então o passarinho. Você pode dizer bem assim: ô pastor, isso era tão arcaico, mas ainda hoje funciona. Do mesmo modo, o diabo sempre está armando ciladas, que muitas vezes coloca algo na sua frente até atrativo, e você não passa aquela situação pelo crivo do discernimento, e você pode cair em como dizem, em um golpe, ou no chamado Boa Noite Cinderela. Nesse processo que eu passei de vender o carro, um rapaz viu o anúncio, supõe-se um rapaz viu um anúncio na OLX, me ligou, discutimos a proposta, fechamos a proposta de venda, e ele disse bem assim: tal dia eu vou em Aracaju, que eu moro no interior, e se você segurar o carro para mim até tal dia, eu vou pagar R$500 a mais. Eu disse para ele: eu não quero ganhar R$500 a mais, não precisa me dar R$500 a mais não, eu estou vendendo o carro por esse valor, se você vier você vai pagar e vai levar o carro por esse valor, eu não quero R$500 a mais. Não, mas eu faço questão de pagar para você tirar o anúncio da OLX. Eu disse bem assim: eu não preciso dos R$500, o carro está garantido para você até o dia X. No dia ele não apareceu, mas no outro dia ele apareceu, e disse: me passa o endereço que eu estou aí com uma pessoa, que o carro não é para mim, o carro vai ser para uma outra pessoa que eu estou intermediando e vendendo o carro, e eu vou chegar para poder ver o carro com você, para mostrar o carro para essa pessoa, mas você não vai falar nada, você vai apenas mostrar o carro, e deixe que a negociação é tudo comigo, pode fazer o negócio, e depois a gente vai no banco, no outro dia, faz tudo certinho, mas eu estou vendendo um carro por um outro valor, e ele não pode saber de nada. Quanto mais ele ia falando, dentro de mim o alerta ia o quê? Disparando. E eu disse: isso aí é golpe. Ele disse que era de propiar, e o sotaque não era de propiar. Fábio é de propiar. Eu conheço o estado de Sergipe muito bem, e conheço assimilar bem a voz das pessoas, e o sotaque dele não era de propiar, era o sotaque de fora. E na mesma hora, eu desliguei o telefone, bloqueei ele no meu contato,
e sair fora da transação. Era simplesmente um golpe, um laço. Com certeza, eu diretamente não ia perder o meu bem, porque eu não ia entregar o bem sem me segurar de todas as transações. Mas certamente ele estava para dar um golpe em outra pessoa como comprador e me usando na transação. Só que muitas das pessoas, elas não passam situações na vida pelo crivo do discernimento, porque elas são facilmente enganadas quando há uma oportunidade chamada de quê? De ouro. Se a pessoa é uma pessoa muito ambiciosa e avarenta, se vê vantagem para ganhar dinheiro, cega. Se a pessoa é carente e o laço vem na área afetiva, quando a pessoa começar a cortejar, já faz o quê? Já cega, porque a pessoa encontra uma carência. E o diabo vai tentar colocar um laço, assim como a gente colocava um laço para pegar o passarinho, ou para poder pegar um preá no interior, colocava a isca certa, aquilo que vai justamente nos atrair. E muitas das pessoas são envolvidas em uma situação que aparentemente ela acha que é simples, mas depois vem o quê? O problema. E a pessoa então fala: mas como isso pode acontecer? Eu sou um cristão, eu sou uma pessoa de Deus, como isso aconteceu? Porque o diabo armou uma situação e você, por não considerar o discernimento, por não levar aquela situação no crivo do discernimento, você acabou o quê? Caindo naquela armadilha. Quantos estão entendendo? Diga comigo, realmente o discernimento é algo de grande valor. Há outras situações em que nós permitimos que o diabo nos cause danos, porque o diabo nos faz entrar no jogo dele. E a pessoa não percebe que está se envolvendo em uma situação aonde ela está sendo enredada e levada para o campo do inimigo, principalmente quando o assunto é relacionado, por exemplo, à mágoa. O diabo não pode nos tocar, o diabo não pode nos destruir, mas nós podemos permitir que a nossa vida seja destruída apenas por uma raiz de amargura, por uma situação mal resolvida. Como eu já passei aqui reflexões sobre o poder do perdão, as consequências da falta dele, tem pessoas que não se atentam para o dano que pode causar em sua vida a falta de quê? De perdão. Elas às vezes não percebem que além de uma situação talvez interpessoal que aconteceu, de trabalho, conjugal, que está causando todo o mal-estar, toda uma mágoa, ela não percebe que o diabo está levando ela, trazendo ela, aliás, para o campo dele, para aqui e agora conseguir lhe vencer. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios, deixe-me localizar aqui o versículo. Capítulo 2. Paulo está lidando com a igreja de Corinto por uma questão de um dano que uma pessoa, de um irmão que estava na igreja, havia causado às pessoas da igreja,
especificamente mais quanto à questão da reputação da igreja. E Paulo, então, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, aliás, Paulo dá uma dura naquela igreja, mandando realmente tratar aquela situação daquele irmão que havia causado o dano quanto à reputação da igreja. Só que essa dureza de Paulo, e nem Paulo tinha a expectativa de que essa carta tão dura como ele enviou, iria promover naquele irmão um arrependimento, e promoveu o arrependimento. Aquela pessoa se arrependeu, e por ter se arrependido, olha o que Paulo escreve no capítulo 2, versículo 5 em diante, eu quero que vocês entendam o contexto. Ele diz bem assim: eu não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi uma disciplina ou um castigo suficiente. Agora, porém, é hora de que, amados, de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza, o quê? Excessiva, porque o cara estava realmente sentindo todo um arrependimento, toda uma comoção pelo erro dele, e já estava a ponto de se deprimir. Então, Paulo disse para ele não entrar em depressão, vamos dar um perdão e um conforto para ele, vamos amá-lo também. E ele diz bem assim: peço, portanto, que reafirme o seu amor, o quê? Por ele. Olha que coisa bacana, não é? Eu lhe escrevi daquela forma, seja como ele fez no 1 Coríntios, eu escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas, o quê? Instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também faço o quê? Eu perdoo, porque Paulo estava de fora da igreja, não é? Paulo não estava mais na igreja de Corinto, então era um problema deles, entre aspas, né? Então, se eles que sofreram dano haviam perdoado, Paulo, como pastor sênior daquela igreja, também estava o quê? Perdoando eles, né? Mas olha o que Paulo disse: eu também perdoo, e quando eu perdoo, o que precisa ser perdoado, faço na presença de quem? De Cristo, em favor de vocês. Para quê, irmãos? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois reconhecemos os seus planos malignos. Olha agora aqui. Esse dano que o diabo poderia causar na igreja agora, com a falta de perdão, poderia ser maior do que o dano moral que o cara havia o quê? Causado. Observe que muitas vezes a mágoa ou a amargura e a falta de perdão, ela pode causar mais dano na sua vida do que o dano que a própria pessoa, o ofensor, causou. Porque quando está só na questão da ofensa, é só entre você e o ofensor, o que ele lhe causou. Agora, quando você não perdoa a pessoa, quem entra no ringue? Satanás. E agora ele começa então a manipular o jogo emocional. E nesse campo o diabo tem destruído muitas pessoas. Lembre do que eu disse: ele nada pode contra você diretamente, mas se você der brecha, ele pode. E a brecha aqui era a falta de quê? De perdão. Por isso que Paulo tratou dessa questão rápido, para que o diabo não encontrasse vantagem na situação. Irmãos, já é difícil ter que lidar com o diabo constantemente, sim ou não? Sim. E dando vantagem para ele. Sabe quando você dá vantagem para alguém, você sai atrás. Quando você fala bem assim: vamos disputar uma corrida, bora. Eu vou lhe dar 30 metros de vantagem. Significa que você vai sair o quê? À frente. Vamos fazer uma aposta, vamos, e num jogo tal, eu lhe dou um gol de vantagem. Já começou o jogo, você perdendo de 1-0, porque você deu um gol de vantagem. Então, quando você cede para o diabo, dá vantagem para ele,
já não é bom para você, já é ruim encará-lo, e pior ainda, ele levando o quê? Vantagem. Então diga comigo, eu preciso estar atento contra as ciladas que o diabo tenta causar na minha vida. Quantos estão entendendo? Se livre logo da mágoa antes que você sofra com ela. Fique atento também contra os enganos e as tentações. Só vamos conseguir vencer o diabo na esfera do engano se conhecermos o quê? A verdade. E a verdade de forma experimental. Você só vai saber o que é falso se você conhecer o quê? O verdadeiro. Tem pessoas que fazem o inverso. Tem pessoas que se aprofundam em conhecer, por exemplo, as falsas religiões, ao invés de conhecer o cristianismo. E nessa de pesquisar e procurar conhecer tanto as falsas religiões, acaba enveredando pelo caminho de uma religião que a pessoa acaba depois se tornando simpatizante. E a Bíblia não manda você conhecer o diabo, o inimigo, manda você conhecer a Deus e a sua palavra, e você vai resistir ao diabo. Amém? Nós sabemos que ele age, mas eu não preciso estudar Satanás, eu tenho que estudar quem? Deus. Eu preciso conhecer a verdade da palavra de Deus. E para você saber discernir situações de engano doutrinário, ou engano de situações na vida que o diabo vem, ou uma questão de caráter de alguém, quando uma pessoa fala para você contra o caráter de outra pessoa, você vai ter um juízo melhor se você conhece o caráter daquela pessoa, sim ou não? Você fala, não, eu não posso tomar nenhuma decisão sem antes o quê? Ouvi-lo, porque até esse ponto eu conheço essa pessoa e eu sei o caráter dela, que ela não faria isso. E se a pessoa realmente fizer, você vai ficar o quê? Surpreso com essa decisão, com essa posição, porque não é isso que você conhece. Então nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus, conhecer a verdade da palavra, a verdade das coisas, nunca tomar um partido ou uma posição apenas por ouvir um lado, apenas por ouvir meia verdade, porque às vezes a mentira, ela vem transvestida com o quê? Com a verdade. Vocês conhecem a fábula da mentira e da verdade? Quantos conhecem? Certa vez, a mentira, como a fábula, estava tomando banho em um poço. Estava lá ela se banhando, dentro de um poço. E a verdade então aparece para ela. Assim que a verdade chega, a mentira olha para ela e diz: você está tão linda hoje, com essa roupa tão linda. Isso mexeu com o ego de quê? Da verdade. Como ela realmente se achava muito linda, ela achou então, lógico, que a mentira não estava o quê? Mentindo nesse dia. Ela disse: você veja como esse dia hoje está bonito. Verdade olhou, aí disse: é verdade, hoje está bonito mesmo. Não é que a mentira hoje está falando o quê? A verdade. Ela disse: então tire as suas roupas, que você sempre usa e todo mundo conhece, sabe que é você só pela sua roupa, e venha banhar-se. A água está tão agradável. Ela já falou algumas verdades. Então ela falou: tudo bem, tirou a sua roupa e entrou no tanque. Quando ela entrou,
Ela disse: não é que realmente a água está agradável? Eu pensei se eu estivesse me enganando. Ela disse: não, o dia realmente está lindo. Mergulhe e veja como o mergulho vai ser tão bom. Aí a verdade mergulhou. Quando mergulhou, a mentira saiu rapidamente da água e vestiu a roupa da verdade. Quando a verdade mergulhou, que saiu do mergulho, disse: não acredito que você fez isso. Dei-me as minhas roupas. Dei-me as minhas roupas, porque eu não posso sair sem as minhas roupas. Ela disse: não, agora eu vou enganar todo mundo, porque agora eu estou vestida com as roupas da verdade. Pegue as minhas roupas e vista. A verdade disse: não, eu não vou usar suas roupas, porque quem me conhece vai ter que acreditar em mim, na verdade nua e crua, ou vão acreditar em você, mentirosa, transvestida com a minha verdade. E assim saíram as duas pelas ruas, e as pessoas, uma boa parte, acreditava na mentira, porque estava transvestida com as roupas da verdade, ao invés de acreditarem na verdade nua e crua diante dos seus olhos. Fábula bastante interessante, não é verdade? E como as pessoas agem hoje? Às vezes, o engano vem com algumas verdades. Às vezes, o engano vem com algumas verdades. E o diabo tenta nos derrotar exatamente porque tem algumas verdades. O que a Bíblia diz sobre a situação de Adão e Eva? A Bíblia diz que Eva, ela foi enganada. A Bíblia não diz que Eva foi desobediente. Sabe por que não foi desobediente? Porque Deus não falou com Eva, como Ele falou com Adão. Eva, ela foi enganada. E assim está escrito na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Confira comigo mais um pouco. Diz bem assim: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi o que, amados? Enganada pela astúcia da serpente. E o que fez a serpente para enganar Eva? Ela enganou Eva só com a mentira, ou ela usou meias verdades no meio da mentira? Ela disse meias verdades, verdades distorcidas. Por isso que Eva foi enganada. Mas não foi o caso de Adão. No caso de Adão, não. No caso de Adão, foi desobediência deliberada. Porque ele tanto conhecia Deus, quanto ele conhecia a ordem direta de Deus. Eva não. Eva estava conhecendo Deus, mas não conhecia ainda como Adão já o conhecia. Veja quanto a ignorância nos coloca em uma situação de risco, de vulnerabilidade. Essa é a palavra mais apropriada para todas as áreas da vida. Quantos estão compreendendo que é muito importante o discernimento e a sabedoria? Diga, é muito interessante. Porque o discernimento nos faz enxergar aquilo que não está patente aos nossos sentidos,
aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. As pessoas são muito enganadas quando elas operam na esfera dos seus sentidos. Elas dizem assim: mas eu senti que era de Deus. Não é assim? Mas eu achei que era bom. Mas eu achei que era uma oportunidade ótima. Mas eu não estava vendo desse jeito. Por que não estava vendo desse jeito? Por que você foi enganado pelos sentidos? Porque não levou em consideração o quão importante seria você discernir aquela situação. Você esperar mais um pouco, submeter em oração, colocar em oração, pedir o suporte e apoio de pessoas espirituais, para que possam lhe ajudar de repente a enxergar alguma coisa que você não está vendo. E a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há o que, amados? A abundância de sabedoria. E você então procura conselho com a liderança, com a família, com pessoas mais experientes, mais tarimbados naquela área, e você então vai ouvir. Não quer dizer que o conselho, que a palavra vai ser absoluto, mas você vai ponderar e vai considerar aquilo, e vai levar em oração, até que você tenha plena certeza de que é o que você deve fazer. Provérbios capítulo 3, abra comigo por favor a sua Bíblia. Provérbios 3. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 5 em diante. Diz bem assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Olhe para cá. Ele tanto vai mostrar o caminho que você pode seguir, bem como o que você não pode seguir. Ele diz assim: mas não se apoie no seu próprio entendimento. E esse é uma área onde as pessoas deslizam, porque elas se acham autossuficientes e confiantes para dizer bem assim: eu já sei, eu não preciso ouvir ninguém não, eu já sei. E quantas pessoas já caíram em situações porque não quiseram ouvir ninguém. Eu já sei, eu já tenho experiência eu já passei por isso. Eu já sei. Rapaz, não faça isso. Rapaz, não faça agora. Ore mais um pouco. Não, é uma oportunidade, eu tenho que fazer agora, tenho que entrar agora. E depois, aquilo que era para ser uma bênção, se torna uma maldição. Porque não ouviu, de repente não ponderou sobre o olhar de uma outra pessoa, e que talvez, por você já estar envolvido emocionalmente naquela situação, você já está um pouco cego, comprometido. Consegue entender? Por você já estar emocionalmente envolvido naquela situação, o seu discernimento ele já fica meio comprometido, porque você quer aquilo, você está com as emoções à flor da pele. Então é muito difícil você conseguir operar nessa linha fina do discernimento. Mas aí quando vem alguém que está neutro e traz um olhar de fora, de repente é um alerta, e você fala: epa, rapaz, foi essa palavra que essa pessoa falou que foi um start para mim, e eu comecei a pesquisar, olha, e realmente esse negócio não era uma bênção para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Não confie no seu próprio entendimento, confie no Senhor, e Ele vai mostrar o caminho que você deve ou não seguir. Quantos querem viver assim? Diga: eu quero. Por essa razão, o viver pela fé, que significa confiar na percepção que o Espírito Santo está lhe dando, é algo que vai lhe proteger e dar segurança. Veja como andar pela fé é algo tão relevante.
Porque às vezes você não tem indicações do natural de que aquilo é uma cilada, é ruim, não é para você ou não é a hora para você. Está entendendo? Você não tem nenhuma coisa do natural que lhe indica isso, mas dentro de você está arranhando algo. E o Espírito Santo está comunicando para você. E você tem que andar pela fé, ou seja, você tem que confiar que aquela impressão, que aquilo que está no seu coração, aquela intuição, como as pessoas falam, que essa intuição realmente é algo de Deus para proteger você. Isso é sobre relacionamento, negócios. Você pode aplicar isso em diversas áreas da sua vida. O discernimento vai lhe proteger de você sofrer danos. Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos aprender agora um pouco sobre a sabedoria. A sabedoria vai nos ajudar a nos apropriarmos daquilo que já é nosso, e por meio dela nós faremos a coisa certa. Diga comigo, a coisa certa, na hora certa e do modo certo. Às vezes nós temos a coisa certa a fazer, mas por falta de sabedoria fazemos na hora errada. Ou nós fazemos do modo errado. Eu estava pensando ontem, quantas pessoas que entraram na Bolsa de Valores e ultimamente tomaram tombos. Nós entramos nesse negócio de Bolsa de Valores, Sandra entrou, Felipe, estudaram, e tinham uns trocadinhos lá investido, pouca coisa. E eu lembro que um dia, quando nós decidimos pagar uma parte do parcelamento do carro, das parcelas, eu fiz as contas e disse bem assim: Sandra, o que nós temos investido não dá um rendimento bom, mas se nós usarmos esse dinheiro para antecipar as parcelas do carro, o retorno vai ser maior do que o investimento. Ela, rapaz, é verdade. Falei, é verdade. Você topa, você tirar esse investimento, a gente realmente, antecipar as parcelas do carro? Ela falou, vou fazer negócio. Aí fez. Pagamos. Nessa época que ela fez isso, nós tínhamos um valor investido na Magazine Luiza, em ações. E se não me engano, as ações estavam em quase R$20, ou 21 nessa época, quando ela vendeu. Sabe quanto está custando hoje a ação da Magazine Luiza? Abaixo de R$6. E quando ela vendeu a R$20. Se tivesse continuado, eu teria voado no pescoço dela. Mas ela captou. Mas lembra daquela coisa que eu falo, que a obediência tem que ser completamente, imediatamente? A amada deixou uma laminha lá. Não, eu não quero vender isso, porque se eu vender eu vou perder tanto. Aí eu disse, isso que você vai perder, dá para a gente pagar mais uma parcela do carro com desconto, e o que você vai ganhar no abatimento da parcela é maior do que o que você vai estar perdendo hoje. Não, mas eu não vou perder não. Tá bom. Deixou lá aquela laminha. Mas agora, aquele pouquinho que ela estava perdendo,
por não ter dado passo naquela hora, hoje já está passando de 50% do que era naquela época o prejuízo. 7 vezes mais do que seria aquele pequeno prejuízo naquela hora. Ainda bem que foi só a laminha. Os irmãos estão entendendo? Mas há esperança ainda. Isso se reverter, não é mais na Magazine Luiza, são outras coisinhas menores, mas já ganhamos e isso não é tanto problema mais para a gente. Mas seria um grande problema se não tivesse a coisa certa na hora certa. É a sabedoria, irmãos. A sabedoria vai nos proteger, porque você vai fazer a coisa certa, na hora certa e do modo certo. Quantos querem isso? Diga, eu quero. Diga, eu quero operar em sabedoria em todas as áreas da minha vida. Provérbios, mais uma vez, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos ao que, amados? A sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-as como a prata, procure-a como os tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Guarde os caminhos do justo e protege os fiéis por onde andam. Versículo 8. E diz aqui no versículo 7, ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros, ou seja, para aqueles que andam em sabedoria, Deus é um escudo para eles. Pode vir a crise, mas o Senhor é o escudo contra a crise, porque Deus vai lhe dar uma sabedoria sobrenatural para você operar no tempo da crise, ou antes, ou durante a crise. Então nós precisamos considerar a sabedoria. Só que as pessoas muitas vezes elas começam buscando a sabedoria. E quando elas começam a buscar a sabedoria e usufruir do que a sabedoria lhes proporciona, aí elas pensam assim: eu já me tornei muito sábio. E agora eu já sei fazer tudo o quê? Sozinho. Aí acaba se distanciando da sabedoria, ou até das pessoas que Deus coloca ao seu lado, sábias, para ajudar você. Sim ou não? Por isso que eu jamais me distancio do meu pastor Walker. Porque na crise que eu passei, foi a pessoa que Deus colocou ao meu lado como refrigério, e que bebendo da sabedoria dele, nós saímos de todas as nossas dívidas. E ele sempre está a par de todos os passos e decisões que nós tomamos. Faço, não faço, me oriente, é assim, estou fazendo assim, e eu sempre estou aconselhando, sempre eu estou ouvindo, porque eu sei que lá atrás eu entrei por caminhos que, se não fosse a sabedoria dele, eu não teria saído. Mas porque eu saí, porque eu aprendi, eu também não posso agora me achar, eu não preciso mais não, porque eu já sei. E sim, eu sei. Mas eu preciso continuar precisando. Eu quero que você entenda isso como uma chave para você. Salomão, na sua juventude, quando ele assumiu o reino, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi o quê? Sabedoria. E o que Deus fez? Derramou sabedoria sobre ele. Então Salomão, ele foi um jovem muito sábio, além do tempo para a sua época.
E depois de tantas construções, realizações, de tantos feitos, pelo benefício da própria sabedoria, foi o que ele fez? O que ele fez? Se distanciou dela. Se distanciou dos conselheiros do seu pai. Se distanciou das pessoas sábias. Se distanciou. E ele agora foi curtir os frutos da própria sabedoria. E acabou se corrompendo. Então ele sai de um jovem sábio para agora um homem tolo. Se perdeu no amor com as mulheres, se perdeu na adoração, se perdeu nos caminhos da riqueza, mas na velhice, ele retorna novamente para quem? Para Deus. Reencontra o caminho da sabedoria e se torna então um ancião, um velho, agora mais sábio do que antes na sua juventude. Em que ponto você está? Em que ponto você está em termos de sabedoria? Está ainda aquele jovem louco, afoito? Já está mais ponderado? Está aquela pessoa que acha que não precisa mais de orientação, de sabedoria, de apoio, porque já tem funcionado com sabedoria? Está agindo como um tolo? Ou você já está uma pessoa experimentada? Os cabelos brancos vieram cedo para a minha cabeça. E não sou o dono da lancha não, viu? Vocês estão tudo ligados nisso aí, né? Sabe tudo o que é que significa, né? Só o dono da lancha não. Esses cabelos brancos vieram com muitas dores. Com muito tempo de estudo, de aprendizado, de quebrar a cara. E eu não quero jogar isso mais fora, com 47 anos de idade. Eu quero continuar construindo uma vida sólida, um ministério sólido, uma família sólida e discípulos sólidos. Que eu possa vê-los crescer, beber da sabedoria e serem bem-sucedidos em todas as áreas da vida.